Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, como eu sempre digo, que bom que você está com a gente nesta manhã de domingo. Hoje, domingo, dia 27 de dezembro, último domingo do ano de 2020. E nós podemos dizer com muita certeza, até aqui nos ajudou o Senhor. É ou não é? Com todas as dificuldades deste ano, com tudo o que temos passado, Deus tem nos conduzido até aqui. E podemos juntos nesta manhã elevarmos a nossa voz de gratidão ao Senhor, elevarmos a nossa voz pedindo as bênçãos dele ainda sobre nós. Porque o que seria de nós sem a bênção e a graça do nosso Deus? Que bom podermos estar juntos nesta manhã e nos alegramos sempre na presença do Senhor. Queremos agradecer a Deus a vida das nossas irmãs que completaram o aniversário nesta semana que passou. No dia 24 foi aniversário da Cris, a minha esposa, fiel e ajudadora, constante, ó Deus, presente de Deus para mim, para a nossa família, para a igreja, e nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida da Cris. No dia 26 completou aniversário a nossa irmã Diara, a esposa do Hernan. Também os parabéns da nossa igreja, que a bênção do Senhor continue sobre a vida da irmã Diara. Nos alegramos também com a irmã Rosinha, esposa do pastor Guiné, saudoso pastor Guiné. Completou aniversário dia 26 e pedimos também as bênçãos do Senhor sobre a vida desta serva fiel ao Senhor. Que Deus esteja cuidando dela, manifestando sempre graça e poder na vida da irmã Rosinha. Nós continuamos orando pelos enfermos. Eu sei que você tem notado que as pessoas estão cada vez mais sendo infectadas pelo coronavírus. Muitos irmãos nossos, muitos amigos, e pedimos a bênção de Deus. Você precisa orar constantemente por aqueles enfermos, que esta doença não deixe sequelas, que possam se recuperar logo desta pandemia, todos nós. Oramos e continuamos orando pelo nosso irmão Luiz Vaz, está em tratamento. Ele precisa da graça de Deus, esposo da irmã Belinha, que a bênção do Senhor, a mão curadora, esteja sobre ele. Temos orado também pelo Taíco. Taíco é pai do nosso irmão Juninho, da Fernanda, que a bênção e a mão curadora do Senhor esteja sobre o Taíco. Está internado em Curitiba e ele precisa da nossa oração, uma intervenção milagrosa do Senhor na sua vida. Continuamos orando pela irmã Neuza, que a bênção de Deus, o consolo, a graça, a cura esteja sobre a vida dela. Temos outros irmãos também, os de mais idade, que precisam da nossa oração. É um tempo de oração, um tempo de orarmos muito, muito e muito por nós, pela nossa vida, pela nossa família. Temos que orar pela nossa igreja, pelo nosso país, pelo mundo, que esta pandemia ela possa cessar, que venha logo esta vacina e possamos então ter a vida normal a cada dia. Então eu quero convidar você, neste primeiro momento desta reflexão da palavra, está orando comigo. Coloque-se diante do Senhor com fé, clamando pelos seus queridos primeiro, clame pela sua vida, clame por aqueles enfermos que você conhece, seus familiares, aqueles irmãos da igreja. Agradeça a Deus pelas nossas irmãs Cris, Andiara, irmã Rosinha, que completaram o aniversário. Tenha esse tempo com o Senhor agora. E mesmo depois dessa ministração, pare e eleve o seu pensamento, a sua voz ao Senhor. Vamos orar então. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus. O trono é do Senhor, o Senhor é o dono do mundo, o Rei. E nós, como teus filhos, queremos chegar à tua presença.
E chegamos com confiança porque nós chegamos no nome de Jesus. E eu quero, ó Pai, agradecer porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Estamos já no final deste ano, neste último domingo. Até aqui o Senhor tem nos preservado com vida, com saúde. Alguns estão enfermos ainda, mas a Tua mão curadora está sobre eles, ó Pai. Nós queremos agradecer. Agradecer a vida das Tuas servas que completaram mais um ano de vida. A irmã Diara, a irmã Cris, a irmã Rosinha. Ó Deus, clamamos e continuamos clamando pelos enfermos da Tua igreja. Tantos irmãos que precisam, ó Deus, da cura. Tantos irmãos que precisam do consolo, daquele bálsamo que vem só do Teu Espírito Santo. Onde eles estão, em casa, nos hospitais, possam ser tratados pelo médico dos médicos que é Jesus. Ó Deus, nós clamamos no nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre nós a cada dia, a cada instante. E queremos agradecer, porque podemos agora estudar a Tua palavra, pedimos a bênção do Teu Espírito sobre nós, o Espírito ensinador. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Você que tem acompanhado as nossas transmissões nos domingos pela manhã, com certeza sabe que eu tenho tratado de um salmo em especial. O salmo número 51, um salmo escrito pelo rei Davi, após o seu pecado de adultério com Batseba, assassinato do esposo de Batseba, Urias. Ele é confrontado por Deus através do profeta Natã, e então ele confessa o seu pecado, pede perdão e é restaurado. É um lindo salmo que precisamos aprender e lembrar dele a cada dia. Algumas lições já tiramos desse salmo. A primeira lição é que ninguém está livre da tentação. Eu e você não estamos livres de pecar. Como salvos, não vivemos no pecado e na prática do pecado, não vivemos. Mas podemos cair em pecado. E por isso a Bíblia diz, vigiai e orai. É um tempo, e nesses últimos tempos, quando Jesus está para voltar, é um tempo de vigiarmos, é um tempo de orarmos para permanecermos firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A ordem é vigiar e orar. Esse salmo ele foi escrito por Davi, ele foi confrontado por Deus através do profeta Natã, ele reconheceu o seu pecado, ele diz, eu conheço as minhas transgressões, eu conheço o meu pecado. E quando nós pecamos, nós precisamos rapidamente reconhecer o nosso pecado, pedir perdão ao Senhor. Ele coloca nesse salmo, contra ti, ó Deus, somente eu pequei. E quando nós pecamos primeiramente contra Deus. Davi, ele pede perdão a Deus, ele confessa o seu pecado. E a Bíblia nos diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É necessário a confissão. E quando nós confessamos, Deus vem e perdoa os nossos pecados. E a Bíblia diz, ele joga no fundo do mar, não se lembra mais. E o texto diz que Davi então lhe foi restaurado. Restaurado. Quando ele clama a Deus, lava-me, purifica-me. Deus vem e lava. E hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. E através daquele sangue o nosso pecado é perdoado. Nós precisamos entender isso. E a partir do momento em que o pecado é perdoado, nós somos restaurados e há uma renovação da nossa vida. Creia nisso. Mesmo como crentes, quando pecamos, nós nos afastamos de Deus. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E Davi, então, ele entendeu tudo isso.
E daí no verso 12 e 13, que eu quero pensar com você hoje, nesta manhã, ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Quando pecamos, perdemos a alegria da salvação. Davi então diz: Deus, torna a dar-me esta alegria. E agora que eu estou restaurado com a alegria da salvação, ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. E os pecadores a ti se converterão. Ele está dizendo para Deus: Deus, agora que eu fui perdoado, agora que eu fui restaurado, eu preciso anunciar que há perdão que vem do Senhor. Eu vou ensinar aos transgressores, aqueles que estão no caminho errado, aqueles que estão transgredindo a tua lei. Fica claro nesse texto o grande efeito que faz o Espírito Santo estar habitando em nós. Quando não estamos entristecendo o Espírito Santo, quando não estamos extinguindo o Espírito Santo da nossa vida, pedimos perdão do pecado. Deus nos perdoa. Somos restaurados. Temos alegria da sua salvação. E como expressão de gratidão a Deus, como resultado dessa experiência dolorosa pela qual ele passou, porque o pecado ele marca. Ele deixa as suas marcas, as suas consequências. Mas Deus vem e restaura, e essa experiência dolorosa, ele diz assim: Deus, eu quero anunciar isso às pessoas. Ele diz nesta oração, o salmista nesse Salmo 51, Deus, eu agora vou mostrar aos outros, a partir da minha experiência amarga, uma experiência difícil, mas eu vou anunciar aos outros que há um Deus que me ama, salva, restaura da vida. Eu vou mostrar aos outros as consequências do pecado. Eu sofri na carne, os meus ossos envelheceram, e eu quero dizer isso às pessoas para que elas entendam. Eu vou mostrar às pessoas a natureza do verdadeiro arrependimento. Eu vou mostrar a elas o que é necessário para que o pecado seja perdoado. Eu vou mostrar a elas que Deus perdoa, e eu vou dizer a elas que Deus restaura, que Deus nos dá alegria novamente, alegria da salvação. Nesse salmo, Davi, ele mostra o seu testemunho, ele mostra a sua responsabilidade diante de Deus. Eu agora não posso ficar quieto, eu não posso esconder que eu fui restaurado. Fui restaurado. As oportunidades de Davi foram grandes, mas ele é diferente de nós? Não, de maneira nenhuma. Deus tem dado a nós também ricas oportunidades. Quando a nação de Israel estava em decadência, Deus levanta um rei, levanta Davi. Quando a nossa sociedade está em decadência como está agora, tantas dificuldades, tantos problemas, Deus levanta homens e mulheres como eu e como você, que não podemos deixar de anunciar aos transgressores que há salvação, que há vida em Jesus. Nós estamos vivendo uma crise, esta pandemia tem causado tanta desordem na vida das pessoas, desordens emocionais, físicas, na própria economia do mundo. Mas há esperança, e nós devemos anunciar isso às pessoas. Os salmos de Davi sempre, eles expressam algo muito pessoal. E ele diz: fortaleça-se no Senhor, como Paulo ensinou aos Efésios, e na força do seu poder. No momento de crise, de dor, no momento de lutas, fortaleça-se no Senhor. Faça a diferença agora, andando retamente diante do Senhor. Você foi perdoado, foi restaurado, agora caminha retamente diante do Senhor.
e pede a Ele a alegria da salvação e viva esta alegria. Peça como Davi pediu, esse espírito voluntário, pronto. Quando eu li esse texto eu fiquei pensando, por que será que Davi pediu esse espírito voluntário? Fala-se tanto hoje em voluntariado, pessoas que se colocam à disposição das outras pessoas para ajudarem. Mas ele coloca aqui, dá-me esse espírito voluntário. E ele continua dizendo, para que ele quer esse espírito voluntário? Deus me dá um espírito voluntário para eu ensinar aos transgressores o caminho da salvação. E os pecadores, diz ele, eles vão se converter. Quando forem confrontados com a verdade da palavra, vão se converter. Estamos vivendo ainda os sentimentos natalinos. Jesus veio, e Natal é Jesus, e Ele veio exatamente para isso, para dar salvação às pessoas, restaurar, perdoar os transgressores. E eu lembrava quando Jesus ele estava, Lucas relata isso, lá no capítulo 4, quando ele chega em Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras ao derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E ensinava na sinagoga. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro de Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Eu sou o Messias. Eu sou o ungido de Deus, o Cristo, que veio para evangelizar os pobres, curar quebrantados de coração, pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E esta é a nossa missão: ensinar, falar, anunciar esta verdade. Há um Jesus que veio para dar vida, restaurar, perdoar, dar vida eterna. Eu e você precisamos nos colocar diante de Deus e dizer: Deus, dá-me um espírito voluntário, para que eu seja um homem voluntário para ajudar as pessoas, uma mulher voluntária para ensinar na escola bíblica, um jovem voluntário para ajudar adolescentes e crianças, uma jovem para ajudar no ministério infantil, um homem, uma mulher voluntária para orar e colocar as pessoas diante do Senhor. Essa deve ser a nossa oração: dá-me um espírito voluntário. E Deus vem e dá a alegria da salvação. E agora não podemos guardar essa alegria só para nós. É para todo o povo. O Natal é para todo o povo. Jesus nasceu e o anjo diz: trago boas novas para todo o povo. Não é só para meia dúzia de pessoas. Não é para um grupo elitizado, não, é para todo o povo. E Ele nos dá essa missão, nós que fomos alcançados com essa graça. Você que recebeu o perdão de Deus e foi restaurado. Você precisa chegar diante de Deus e falar como Davi falou: agora eu vou ensinar aos transgressores. E você pode dizer para Deus agora nesta manhã: ó Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E a pergunta sempre é: onde estão aqueles dispostos a ir? Onde estão os voluntários? Onde estão os obreiros?
Jesus mesmo disse: a seara é grande, onde estão os obreiros? E nós precisamos orar: ó Deus, manda obreiros para a tua seara, e que eu seja o primeiro obreiro, a primeira a trabalhar na obra do Senhor. Paulo aos Romanos, ele coloca: como pois invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Davi entendeu: eu fui restaurado agora, sim, então eu vou ensinar aos transgressores. E nós fomos restaurados, nós precisamos ensinar aos transgressores. Há uma geração que não conhece salvação, é a nossa geração. E nós somos responsáveis por esta geração. Há transgressores sem ensinamento, há pecadores sem conversão. E nós precisamos ganhar estas vidas para Jesus, gerar filhos para Deus e entender a ordem de Jesus, a grande comissão: vão e façam discípulos. A grande verdade, meu irmão e minha irmã, nós só vamos experimentar a verdadeira alegria da salvação quando aqueles que estão em nossa volta também experimentam a alegria da salvação. Começando na nossa família: como eu posso experimentar a alegria da salvação se ao meu lado, na minha casa, existem pessoas que não experimentaram ainda esta alegria da salvação, e eu sou então aquela a quem Deus vai usar. Esta alegria da salvação, ela nos impele a ir. Somos desafiados a cada dia a falar de Jesus. A cada oportunidade, compartilhar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O grande pregador William James, ele diz: o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-la em algo que sobreviva a ela. Vidas salvas, e os transgressores e os pecadores se converterão a ti, diz Davi. O discípulo de Jesus, eu e você, somos convocados a irmos, levantar os nossos olhos e olhar o campo que está branco para a ceifa. O Cristo que abraçou o mundo, morreu pelo mundo. Jesus veio porque Deus amou o mundo. Ele nos ordena, Ele nos manda a irmos e ensinar aos transgressores o pecado para que eles voltem para Deus. O grande pregador Nilus, ele definiu a evangelização de uma maneira muito simples: um mendigo dizendo a outro mendigo onde achar pão. Um mendigo dizendo a outro mendigo onde achar pão. Você que já tem e recebeu a alegria da salvação, precisa indicar e mostrar aos outros que há alegria na vida. Jesus é a alegria dos homens, Natal é celebração. Os anjos anunciando, dizendo: eis que vos trago novas de grande alegria. Mendigos que foram transformados pelo pão da vida que é Jesus. Eu e você somos desafiados a proclamar a todos os mendigos que Deus tem colocado no nosso caminho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somos chamados a crer e, ao mesmo tempo, somos enviados a partilharmos a nossa fé. Jesus nos chamou: vinde a mim. Nós chegamos, fomos impactados por Ele, e agora Ele diz: ide, partilhar o Evangelho, partilhar a alegria da presença de Cristo, a alegria da salvação, é missão de todo aquele que crê. Todo aquele. Não é só para especialistas, missionários e missionárias, pastores e pastoras, não. É para todo aquele que crê. Porque todo aquele que crê, diz a palavra, é raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, para proclamar as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Davi, ele sofreu com o seu pecado, sim. E eu lembro sempre, o pecado, ele traz sempre graves consequências. Davi sofreu as consequências do pecado, mesmo perdoado, mas ele recebeu de Deus a alegria da sua salvação. E quando ele entendeu isso, ele disse: agora eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores. E eles vão voltar e vão se converter ao Senhor. Você já é uma pessoa salva? Você é salvo? Você é salva? Não perca a alegria da salvação. Não perca jamais a alegria da salvação. E se você perdeu nesta caminhada a alegria da salvação, é tempo de você clamar: torna a dar-me a alegria da minha salvação. Se há pecado a ser confessado, confessa o pecado e peça a restauração de Deus. E quando Deus vem e nos restaura, nós somos animados pelo Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo, é o ânimo que vem do Senhor para anunciar Cristo. Por isso o salmista diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, ele voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu quero dizer para você nesta manhã: lance todas as sementes. Não sabemos qual vai germinar, mas lance todas as sementes. Distribua literatura bíblica. Introduza a sua convicção de fé, aquilo que você crê nas conversas, no dia a dia. Convide alguém para visitar a igreja, se ela pode hoje, ou quando passar toda essa pandemia e voltar tudo ao normal. Convide pessoas para participarem dos cultos, das celebrações. Envie mensagens falando do amor de Cristo, mensagens eletrônicas. Você tem ao seu dispor o teu celular, um instrumento que Deus permite você estar evangelizando. Mensagens que levem as pessoas a uma reflexão espiritual. Tenha uma vida compatível com a sua fé. As pessoas possam ver Cristo em você. Ame como Deus mandou amar, ao próximo como a si mesmo, ao ponto de se envolver com o aflito. Tão difícil. Mas ame, peça a Deus. Vá para as praças, para as ruas, para as matas, para os desertos e fale que a única esperança para este mundo é Jesus. Natal é Jesus que veio. Ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, transgressores. E como Davi, depois que recebeu a alegria da salvação, ele entendeu: agora eu vou ensinar os transgressores os caminhos do Senhor. Eu vou ensinar. E como resposta, os pecadores a ti se converterão. Creia nisso. Lance a semente. A palavra jamais ela volta vazia. Jamais ela volta vazia. E quando você lança a semente, ela vai germinar. A palavra não vai voltar vazia. E como Davi diz no seu salmo: os pecadores a ti se converterão. E Deus será glorificado. E você viverá uma vida alegre, uma vida produtiva, uma vida com significado, que é o que todos nós precisamos. Uma vida à disposição do Senhor. E você pode continuar orando: ó Deus, como Davi, dá-me um espírito voluntário. Se coloque diante de Deus como um voluntário na obra do Senhor. Você tem uma igreja onde você pode servir. Você tem o reino de Deus no mundo todo, onde você pode servir como um voluntário. E você pode dizer como Isaías: eis-me aqui, eis-me aqui. Que Deus nos abençoe.
Que Deus dê um domingo abençoado para você, para a sua família. Temos um encontro hoje à noite na igreja. Se você pode ir, vá e participe do culto. Se você não tem saído da sua casa para nada, não vá no culto. Não vá, você tem se preservado. Mas se você tem saído para tantas outras coisas, então saia também para ir no culto, para ir na igreja e vá glorificar a Deus. Lembro a você que na próxima quinta-feira, aliás, dia 31, quinta-feira, estaremos também celebrando um culto de final de ano. 31 de dezembro, o último dia do ano. Estaremos dizendo para Deus, obrigado, receba a nossa gratidão. Que Deus te abençoe. Seja um domingo abençoado e rico para você e para a sua família. Quero orar ainda, encerrando esse tempo em volta em torno da palavra do Senhor. Pai, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. O Senhor tem, através do Teu Espírito, nos ensinado que o Senhor nos ama. E mesmo quando erramos e confessamos o nosso pecado, nos arrependemos e o deixamos de lado, o Senhor vem e nos encontra com a Tua alegria, a alegria da salvação. Ó Deus, faz isso na vida de cada um que está participando. Dá-nos sempre a alegria da Tua salvação, a Tua presença constante conosco e em nós. Despede-nos desta hora com a Tua paz. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Um domingo muito gostoso na presença do Senhor. Um domingo de descanso, mas de muita comunhão com o Senhor. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.